Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato, né, de hoje. Uma sexta-feira que encerra uma semana animada, podemos dizer assim, do ponto de vista político, com o retorno, né, efetivo já e definitivo e sem recuos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à cena política, com o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que disse que sentenciou, né, a Curitiba, a Força Tarefa da Lava Jato, a 13ª Vara Federal em Curitiba, como incompetente. Era a vara, né, que era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro durante os 5 anos em que a Lava Jato parecia estar escrevendo a história do Brasil, mas que, na verdade, será reescrita agora a partir dessa condenação de incompetência daquela vara federal, e recoloca o ex-presidente Lula na cena política de fato, e o Lula coloca o pé na estrada a partir de amanhã, dia que ele estabeleceu, porque já teriam decorridas 2 semanas desde que ele tomou a 2ª dose da vacina Coronavac, e ele já tinha dito que a partir do dia 17 de abril colocaria o pé na estrada para tentar ampliar esse seu trânsito político da esquerda para o centro. Além disso, né, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, foi criada, enfim, a CPI do genocídio, ou CPI da Covid, mais uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que vai apurar atos e omissões do governo federal e desvios, né, de conduta, desvios de verbas, né, desvios de destinações de elementos enviados pelo governo federal para estados e municípios e que não tenham sido de maneira objetiva empregados no combate à disseminação do coronavírus, né? Por fim, a gente está olhando para o dia 22 de abril, né, dia seguinte ao feriado, né, de próxima quarta-feira, quando o Orçamento Geral da União terá de ser sancionado ou não. Orçamento que embute uma série de armadilhas, orçamento que é inédito pela sua ilegalidade, porque pela primeira vez na história do país, o parlamento, né, os deputados e senadores terão mais verbas para usar do orçamento do que o próprio governo federal, e isso embute uma armadilha que pressupõe o impeachment, e não sancionar esse orçamento, que foi preparado dentro do gabinete do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é hoje presidente da CCJ do Senado, aliado de primeira à última hora de Jair Bolsonaro, e também recebeu tinta de caneta, né, a elaboração desse orçamento, do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e foi combustível eleitoral para a eleição de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco nas presidências das mesas da Câmara e do Senado. A crise do orçamento acontecerá de maneira inexorável na próxima semana. Trouxemos aqui para nos ajudar a contar o que está acontecendo, a olhar à frente e ver o que pode acontecer, o jornalista Hélio Doyle, que é professor aposentado da UNB, foi secretário de Estado no Distrito Federal, na comunicação e na Casa Civil, em governos diversos, é um jornalista experiente, um dos mais experientes em atividade, né? Eumano Silva também. Hélio, bom dia. Hélio, para onde caminhamos, o que está em curso, e ainda há, como dizem os roteiristas de minisséries, como o Bolsonaro dá um plot twist nesse cenário, nesse roteiro, né, e virar o jogo? Bom dia.
Bom dia, Lula, bom dia, Mano, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado aí por me convidar. Esse programa realmente é muito importante e é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que o principal problema hoje é que a gente não está vendo onde é que isso vai dar, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo com muita celeridade, o ambiente muda com muita facilidade, o ambiente político, e há muita incerteza. O que eu vejo de fato é o seguinte: nós estamos vivendo uma tragédia. Nós estamos vivendo uma tragédia nacional, não só pela pandemia, pelo número de mortos, pelo colapso da saúde, pelas pessoas que também estão morrendo, não por Covid, mas em função desse colapso da saúde, pessoas que estão deixando de se tratar, como também pela própria situação geral do país, né? A situação econômica, as pessoas cada vez com mais carências, com fome, a fome rondando mais pessoas, e o desmonte do país, o desmonte na área de educação, na área do meio ambiente e diversas outras. E eu acho que a situação do Bolsonaro é insustentável. Na minha opinião, é insustentável. Eu até acho muito estranho que não haja uma movimentação mais rápida para tirar o Bolsonaro do cargo, no famoso impeachment. Porque é muito óbvio, não seria nem necessária uma CPI, a CPI é importante para organizar esse raciocínio, mas não seria nem necessário uma CPI para mostrar a responsabilidade do Bolsonaro, do governo federal, nessa tragédia que nós estamos vivendo. Né? Não é preciso nem falar muito sobre isso, porque isso aí está cada vez mais claro. Só os bolsonaristas não enxergam isso. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa sensata, enxerga essa situação. Mas eu acho que nós estamos, a não ser que haja uma nova virada, nós estamos indo rumo a 2022. E com as candidaturas, acho que hoje, eu digo sempre que nós temos 2 líderes políticos nacionais hoje no Brasil, 2 lideranças inquestionáveis, Bolsonaro e Lula. São 2 lideranças de forças políticas expressivas do país e que são inquestionáveis. Naturalmente, essa polarização é inevitável. Em qualquer país do mundo, as principais lideranças políticas, seja em sistema presidencialista, parlamentarista, elas polarizam suas posições. É absolutamente normal. Agora, os descontentes com essa polarização devem encontrar um caminho. Se eles não querem nenhum nem outro, tem que encontrar um caminho. O risco que eu vejo é um risco que o Bolsonaro anuncia diariamente. Que o Bolsonaro ele é um golpista aberto. Nós estamos acostumados a ver golpes subterrâneos, né? As reuniões escondidas, clandestinas, escondidas da imprensa, para que o golpe se viabilize. Né? Assim no mundo inteiro. Aqui não. O Bolsonaro anuncia diariamente a intenção golpista dele, ontem mesmo. Quando ele fala que só o tiram da presidência morto, ele não está falando numa resistência política ao impeachment, que é natural e é óbvia. Um presidente que sofre impeachment resiste politicamente a isso. Ele está falando numa resistência violenta, porque para ele morrer não é um processo político de discussão no Congresso, na sociedade. É uma resistência, vamos dizer, armada. E a gente sabe como o Bolsonaro gosta de propagar essa questão das armas. Hélio, ele falou isso de manhã no Palácio da Alvorada, no Cercadinho. E durante a live entre eles, que eu já até brinquei aqui no backstage, que alguém já chama de a morta e não de a live, né? Ontem à noite, que foi logo depois da formação de maioria para declarar incompetente a 13ª Vara Federal em Curitiba e reposicionar e recolocar o Lula no cenário, ele comentou a decisão do Supremo e disse, olha, eu posso perder a eleição para o Lula, desde que seja por votos, eu perca por votos auditáveis, né? E construindo realmente esse roteiro golpista, como você falou, que foi o roteiro golpista do Trump. E o que seriam votos auditáveis? Votos de papel? Votos impressos?
É isso, Lula. O Bolsonaro, ele anuncia o seu projeto. Ele não esconde esse projeto. Ele, anteontem, ele também deu declarações lá para o pessoal dele e ele falou que está esperando o povo se manifestar para ele fazer o que tem que ser feito. Ele deixa os enigmas. Ele está falando no voto impresso há quanto tempo? Desde antes da eleição dele, desde antes que ele foi eleito. Ele já falou de fraude na eleição que ele venceu. Um cara que fala de fraude na eleição que ele ganhou. Imagina uma eleição que ele perde. Se ele perde a próxima eleição, como eu acho que ele perde. Mas, nunca se sabe. Mas, supondo ele perde a eleição, ele não vai aceitar. Ele já criou todo o script. O roteiro está criado. Ele não vai aceitar. Ele sabe que o voto não vai ser impresso. Então, auditar como? Logo, ele vai dizer, não é possível auditar esses votos, houve fraude, eu já avisei, eu tinha avisado, coloca esse pessoal dele na rua, quanto é? 30%, 25%? Não vai todo mundo para a rua, mas ele tem uma base de apoio preparada para ir para as ruas, ele tem uma base de apoio, em grande parte, integrada por policiais e militares. A gente sabe disso, isso é muito claro, isso é muito óbvio. Não é à toa que as principais agendas do Bolsonaro são comparecer a quartéis, sejam de polícia, sejam das Forças Armadas, para formaturas, homenagens, etc. Ele está sempre onde olhar a agenda do Bolsonaro. Essa semana mesmo teve. Ontem, né? Anteontem teve. Solenidade. E como é que você acha que as Forças Armadas vão reagir a isso e vão acompanhando isso aí? Você acha que... Mano, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que as Forças Armadas são uma grande incógnita sempre. Porque, na verdade, por mais contato que nós possamos ter com generais recentemente reformados, ou mesmo generais nativas, oficiais, médios, a gente não consegue montar um quadro, vamos dizer assim, confiável do sentimento das Forças Armadas, até pela heterogeneidade que certamente existe. Agora, eu acho que as Forças Armadas, como instituição, não aprovam isso hoje. Não acredito que elas aprovem esse movimento Bolsonaro. Acho que há diversos militares, inclusive generais, que apoiariam. Mas isso não quer dizer que as Forças Armadas vão apoiar. Mas o Bolsonaro, ele é otimista em relação às pretensões dele. Ele sempre é otimista em relação às pretensões dele. Deu certo até hoje, né? O que eu imagino é que ele acredita, ele confia no caos. O Bolsonaro é um adepto do caos. Ele quer o caos instalado na sociedade para que haja conflito. O Bolsonaro admira o conflito. O Bolsonaro não é um estadista, aquele cara que quer pacificar o país, ganhar apoio, mesmo os adversários respeitarem. Não, ele quer o conflito, ele vive do conflito, ele vive da briga. Né? Então, ele acredita que o caos levará ao conflito e o conflito terá que ser resolvido pelas Forças Armadas. Ora, do lado de quem as Forças Armadas estarão? Raciocínio do Bolsonaro. Do meu lado, ou da esquerda, ou do PT, ou do Lula. Então, ele raciocina, as Forças Armadas terão que estar ao meu lado, porque eu sou o lado dos homens de bem, eu sou o lado da cristão, e o resto é o comunismo. As Forças Armadas, mais uma vez, optarão pelo meu lado. É o raciocínio dele. Bom, e tem um outro dado que nós temos que levar em conta. As eleições se realizam no segundo turno em novembro. A posse é 1º de janeiro. Entre a derrota e a posse, Bolsonaro continua sendo o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Ele é o comandante. As Forças Armadas são disciplinadas. Ele acha que, havendo a resistência dele à derrota, povo na rua, conflitos de rua, confusão, e ele, humano que gosta de estudar a história no Brasil, você sabe os agentes provocativos, como sempre atuaram, né? Os agentes provocadores, sempre existiram na nossa história. Né? E Cabo Anselmo não é o único exemplo
e que nós temos de agentes provocadores. Nós tivemos o plano Cohen, né, lá no passado. Então, com a ação de agentes provocadores, ele espera criar o caos e as Forças Armadas vão ter que obedecer ao seu comandante-chefe. Por que o Bolsonaro fala tanto em Forças Armadas fazendo, vamos dizer, policiamento, cuidando de segurança interna? Por que ele fala tanto do artigo constitucional que prevê, segundo interpretações, essa intervenção das Forças Armadas? Então, eu acho o seguinte, Humano... Agora, não, Hélio, ótimo esse roteiro. Agora, claro, ele... e acho que ele trabalha com caos, e foi o caos, né, a tentativa de criação do caos para que ele reinasse durante a pandemia, e deu errado, mas esse foi o jogo dele o tempo inteiro durante a pandemia, tem sido, né? Você lembra que ele, já em março do ano passado, ele falava que o país não suportaria, que viria o caos econômico, as pessoas estariam com fome, e isso está acontecendo, era visível, era esperável, só que ele não está no comando absoluto, porque as instituições ainda, claro, de maneira retardatária, de forma atrasada, ainda tentando fazer composições que já não cabem mais, mas as instituições foram se portando, foram agindo. Sobretudo, né, a Câmara dos Deputados, ainda com a liderança do Rodrigo Maia, que é passível de críticas em diversos momentos, mas em outros momentos agiu institucionalmente. Na minha opinião, não tomou atitudes que poderia ter tomado quando estava com a caneta na mão, até para limitar esses avanços, esses arreganhos do Bolsonaro. Mas nesse cenário que você traçou aí, algumas pessoas alguns acadêmicos, né, já em conversas puxaram pela memória. Você lembre exatamente no intervalo entre a eleição que ele perderá, final de outubro, e a posse, você tem aí os meses de novembro e dezembro, nos quais ele pode tentar um golpe. Mas nos lembremos do Lott, né? O Lott evitou, era um nome egresso da direita, era um nome que a UDN tentava patrocinar como seu patrono, e no intervalo entre a eleição e a posse de Juscelino, assulados pelo Carlos Lacerda, né, que dizia que Juscelino não podia ser eleito, sendo eleito não poderia tomar posse, e tomando posse não poderia governar. E aí vem o Lott e dá, sim, ele obriga, não o impeachment, porque não dava nem tempo de fazer isso. Ele antecipa a posse. Ao antecipar a posse, ele faz ele obriga os outros dois, né, o Carlos Luiz e o que era vice do Getúlio, que estava exercendo o poder e que estava doente. Os dois renunciam. E Juscelino antecipa a posse. E lá, o intervalo entre eleição e posse era maior, se não me engano, era de quase 5 meses, né? O intervalo entre eleição e posse antigamente. Diga. Sim. Só para lembrar que o contorcionismo linguístico da época, o movimento que o Lott encabeçou para evitar o golpe é retorno ao quadro constitucional vigente. Retorno ao quadro vigente, né? Ou seja, ele estava, na verdade, eu acho maravilhosa essa expressão, fui recuperar. Exatamente. Então, eu acho que isso aí é o momento. Agora, eu posso fazer uma pergunta para o Hélio? Você ia complementar alguma coisa? Claro. Não. Aproveitar. O Hélio, entre aí no currículo dele aí, você deixou de citar, eu conheci o Hélio, ele era presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, em Brasília, e isso exatamente na transição da ditadura para a democracia. Então, o Hélio viveu ali momentos de tensão profissional dos jornalistas, em que vivia
um confronto inicialmente um confronto ali com a ditadura que censurava, a ditadura que dificultava o exercício da profissão, e viveu o início e ainda como presidente do sindicato, se eu não estou enganado, ele iniciou ali, entrou no período democrático. A nossa profissão naquele período, como agora, sempre teve aí em xeque, sempre teve em discussão, cometendo erros, acertando. Acho que naquele período acertou demais. Eu me inspiro muito nessa geração de jornalistas anterior à minha, que eu acho que é uma geração que soube ser profissional diante da ditadura e que soube criar caminhos dentro da imprensa para noticiar, enfim, para informar bem. Na época não vivíamos aí não tinha a proliferação das fake news que tem hoje, embora também tivesse, na forma de contra-informação ou outras distorções, ou algum outro tipo de coisa aí dos militares. Mas agora eu queria, Hélio, por favor, a minha pergunta, eu queria uma avaliação sua. A imprensa que passou aí pelo choque da Vaza Jato e agora se reposiciona aí em relação a esse momento, em relação ao Bolsonaro, e tem aí uma CPI pela frente para fazer uma cobertura. Uma CPI que, acredito, vai concentrar aí as atenções políticas do país. Então, eu me alonguei aqui na minha pergunta, mas o que eu queria é que você, por favor, fizesse uma avaliação para a gente, Kelly, da imprensa, pegando um pouco aí o pós-Vaza Jato aí, e entrando aí no como você espera, como você está analisando hoje a imprensa brasileira, que é bastante ampla, né? Que não é só mais os antigos meios que nós tínhamos aqui. Bom, Elmano, a minha resposta teria que ser muito maior que a sua pergunta. Realmente, eu fui presidente do sindicato de 80 a 86. Então, eu peguei o final da ditadura, a transição e o início do Sarney, né? Já da nova república. Peguei todo esse período como presidente do sindicato. Eu acho assim, a imprensa ela tem muitas contradições, faz parte do processo dentro de uma democracia. Você tem uma imprensa que, naturalmente, tem sua postura ideológica, tem sua postura política, tem seus interesses. Isso, seja mais liberal, mais à direita, mais à esquerda, é natural que seja assim, é natural que os veículos reflitam essas posições políticas. Eu acho que não faz muito sentido um tipo de cobrança, de cobrar de órgãos de imprensa que têm seus interesses, têm suas posturas ideológicas, vamos dizer, à direita, posturas de esquerda e vice-versa, né? O que eu acho importante é que haja a conhecida e discutida objetividade, a isenção no trato dos assuntos. Agora, o que a gente está vendo é que o governo Bolsonaro nos tirou da racionalidade, vamos dizer assim, né? Forçando um pouco a barra. No sentido de que é impossível você tratar, na minha opinião, eu não consigo, é impossível para mim, eu acho que é difícil você tratar o governo Bolsonaro com naturalidade, com a naturalidade com que um jornalista de esquerda tratava, inclusive, a ditadura. Eu sempre estive à esquerda, e minhas fontes, durante o período da ditadura, eram da Arena, tinha muitas fontes da Arena, o partido do governo, tinha Petrônio Portela, Virgílio Távora, Zé Bonifácio, todos eles da Arena, defensores da ditadura, eu poderia citar diversos outros, que eram minhas fontes mesmo, de eu conversar semanalmente, quando estava na Veja, de ir na casa do Petrônio Portela toda semana, conversar com ele, de brincar com Zé Bonifácio, que era o líder da Arena na Câmara. Era normal, porque havia um respeito, havia pelo menos um respeito. Eu não tinha fontes militares, não tinha fontes na presidência, porque eu não recebia a credencial então necessária para você fazer essas coberturas. Mas eu cobri Itamaraty, com Mário Gibson Barbosa, ministro, viajei com Mário Gibson Barbosa. Mário Gibson Barbosa hoje recebe diversas acusações em relação à conivência com a ditadura, e eu fui cobrir Itamaraty quando ele era o chanceler, era o ministro. Hoje é difícil isso, sabe? Eu acho que é difícil você conviver com naturalidade, porque as violências são diárias, são totais.
Então, você perde um pouco aquela isenção. Eu acho que a questão da Vaza Jato que você citou foi um momento ruim para a imprensa brasileira. Falando assim abertamente, com todo respeito aos profissionais que se envolveram nesse processo, eu acho que foi um momento ruim. E eu acho que foi um momento estimulado pelas circunstâncias políticas e pelos próprios veículos. Imagina um veículo como a TV Globo, a satisfação de seus comandantes, tendo informações diárias e privilegiadas a respeito da Operação Lava Jato, para fazer aqueles dutos, né, no Jornal Nacional, correndo dinheiro pelos dutos e tal. Era tudo que eles queriam. Era tudo que eles queriam. Era ir contra o Lula, ir contra a Dilma, contra o PT, tentar programar. É parte da postura ideológica deles. Agora, até aí tudo bem. O problema é quando há um desvio de ética, né, porque o jornalista não pode estar colaborando com as fontes. Um jornalista, vamos simplificar, um jornalista policial não é um policial. Ele não ajuda a polícia, ele cobre a atividade da polícia. A gente antigamente tinha esse problema dos jornalistas policiais que eram mais policiais do que os policiais, chegava a ponto de espancar presos. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu nos anos 40, anos 50, até anos 60, ainda tinha isso. Jornalistas policiais que se sentiam policiais. Jornalistas de polícia que se sentiam policiais. Hélio, eu acho que você está sendo generoso com os tempos atuais. Não, é sério, porque eu comparo sempre esse momento dos comunicadores, porque nem todos são jornalistas, com formação, né, ou com provimento, né, mas os comunicadores que fazem sucesso em redes sociais, eles são exatamente os personagens que existiam no começo do século XX, em 1910, 1920, aqueles donos de jornais pequenos. Fazia cidades como São Paulo ter 88 jornais, Recife ter 42 jornais, Manaus ter 18 jornais, e eles eram os donos, os jornais eram nada mais do que a expressão das opiniões pessoais, e que criou um fenômeno do governo Bolsonaro, e que já está em decadência, em declínio. Esse cara chamado Siqueira, eu nunca vi um programa dele, tá? Só li a respeito, mas é um comunicador que nasce na TV no Amazonas, próximo desses métodos, é um cara que comete crimes durante o seu programa, né, com aquela lógica policialesca e que se nacionaliza. Aí vem o dono da Rede TV, né, que é uma das emissoras beneficiadas pela nova forma de distribuição de mídia, de dinheiro, de grana do Palácio do Planalto, que torna equânime a verba publicitária que vai para a Rede Globo com a verba publicitária que vai para a Rede TV, que dá traço, né? E esse Siqueira vira um personagem da mídia nacional e as pessoas o chamam de jornalista, né? Então, a gente perdeu isso que o Eumano perguntou, a pergunta do Eumano, né? E a tua resposta é o seguinte: a gente vive um momento muito sui generis e muito sensível da imprensa. Agora, tem uma coisa: o Lula vai disputar, porque ele vai disputar a eleição de 2022, num cenário completamente diferente de mídia. Em 2002, a partir de um processo que tinha começado em 1978, quando o PT foi fundado, o Lula foi conquistando, né, não diria o respeito, mas pelo menos a tolerância dos donos de veículos de comunicação ao longo do processo em que ele se tornou alternativa de poder. Neste momento, o Lula já é o polo da disputa eleitoral de 2022. Ele é o polo. É a centro-direita disputando com a extrema-direita quem vai definir
quem poderá estar no segundo turno contra o Lula, para enfrentar o Lula, se ele é polo. E a imprensa nacional, primeiro que não existe mais uma imprensa nacional. Os jornais nacionais foram desmontados. Praticamente não há grandes jornais impressos. As emissoras de TV tinham os seus formadores de opinião, e esses formadores de opinião, o Eumano volta já já, esses formadores de opinião, eles foram perdendo poder dentro dos próprios veículos, né? Anteontem, aliás, aconteceu um episódio marcante. O Pedro Bial, que é um desses formadores de opinião da Rede Globo, que ainda é a principal emissora de TV aberta que ainda existe como TV, porque ela está em decadência, e a TV por streaming, os canais por streaming, eles é que ficarão, né? Então, o Pedro Bial foi participar de um programa, o Manhattan Connection, que é um programa que tem um viés ideológico, o centro dele é a extrema-direita, ele vive disso, está ancorado agora na TV Cultura de São Paulo, né? Então, o Pedro Bial cometeu uma grosseria que só é possível alguém da envergadura dele na TV, né, fazer isso com a anuência dos seus chefes, quando ele disse que só entrevistaria o Lula se fosse submetido ao filtro de um polígrafo, ou seja, dizendo, tudo que o Lula falar, eu vou ter que passar por um crivo para saber se é mentira ou não, né? E ontem, no Jornal das 10 da Globo News, o Sardenberg também cometeu um erro. O Sardenberg, que tem um viés ideológico em toda a sua análise, né, tem um viés, e um viés que é torto, para não dizer tortuoso, né? O Sardenberg disse, não, eu não posso dizer que o Lula é inocente, né? O Lula, mas vem cá, se foi julgado que Curitiba era incompetente para julgar o Lula, se foi determinado pelo Supremo que tudo aquilo que aconteceu em Curitiba, né, não poderia ter acontecido, e se a Constituição estabelece que todos são inocentes até o trânsito em julgado das sentenças, o que aconteceu ontem foi que Lula não foi julgado. Então, essas emissoras, esses formadores de opinião, têm que compreender, primeiro, que eles não têm mais aquela importância que tinham no passado, e segundo, que o Lula vai para uma campanha de 2022 num cenário de imprensa completamente diferente. E ele aprendeu, não a esquerda, depois que saiu da cadeia, aprendeu a dialogar com as redes, aprendeu a formar esse personagem que hoje é, sim, o maior antagonista do Bolsonaro nas redes. Redes que criaram e que fomentaram o Bolsonaro e esse bolsonarismo. E esse personagem, Bolsonaro, que terminou ganhando a presidência da República, sendo uma figura marginal, em todas as acepções da palavra, mas uma figura marginal no mundo político de Brasília. Diga, mano. Eu não gosto de fazer papel de ombudsman em público, eu só faço isso nas conversas privadas. Eu vou falar, em relação ao que o Pedro Bial fez, eu vou fazer um comentário. É um comentário bem específico. Eu acho que o Pedro Bial é um jornalista de uma carreira fantástica. Eu me lembro que ele saiu da cobertura da Guerra do Golfo e veio para a cobertura do Rock in Rio, assim, sabe? É um jornalista de momentos importantes do jornalismo. Eu me lembro que eu fiquei particularmente, nessa época desses dois fatos aí, me impressionou muito. É um jornalista muito preparado e tudo. Agora, essa afirmação dele aí, em relação ao detector de mentiras, eu acho que é uma certa confissão aí de incapacidade do repórter, por incrível que pareça. Porque, assim, no momento em que você não é capaz de conversar com qualquer personagem, não estou entrando no mérito, mas o jornalista está ali exatamente para tirar as informações da fonte, não interessa se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, se fala mais verdade ou menos. Então, acho de uma infelicidade imensa. Mais uma vez, fazendo a ressalva de que eu não gosto de fazer o papel de ombudsman,
Mas nesse fato específico, eu acho aí... o jornalista tem que saber atuar dentro das suas circunstâncias, em todas elas. E não é... Aí seria o papel... Coisa de detector de metais, não é coisa de... Não, de metais não, de mentiras. De metais não. Detector de mentiras. De metais é do bolsonarismo que a gente coloca. É do bolsonarismo. Detector de mentiras, isso não é coisa de jornalista, né? Isso é coisa de polícia, né? Então, não vamos entrar nesse mundo, só fazer uma observação aí. É isso. Hélio. Olha, eu acho que vocês têm razão. Eu acho que o formador de opinião, realmente, ele perdeu aquela opinião toda que ele tinha. E nós vimos, ao longo aí desse processo, para você ser... Eu ouvi isso uma vez, Lula, de um alto dirigente da TV Globo, de jornalismo, dizendo o seguinte: não, o Globo News é liberal, o Globo News é liberal. Eu questionei, por que vocês não promovem mais o confronto de ideias? Né? Levam só economistas de uma corrente, não levam economistas de uma corrente diferente, talvez heterodoxos, desenvolvimentistas, ou mesmo de esquerda. Por que não levam os políticos da oposição? Por que não entrevistam o Lula? Foi uma conversa amigável. Não, é postura, isso foi já tem um pouco mais tempo. Isso é postura da empresa. Nós não vamos levar isso para nós, não vamos dar auditório para esse pessoal. É uma opção deles, que eu acho questionável. Eu acho que, principalmente no caso da televisão, concessão pública, deveria haver um compromisso com a diversidade, com a pluralidade, com tudo isso, e não usar uma concessão pública como partido político, falando claramente. Um instrumento político, como tantas vezes já vimos. E os chamados formadores de opinião, os colunistas, os analistas desses veículos, sempre tinham uma postura muito clara. Né? Você citou o Sardenberg, que foi meu colega da Veja. O Sardenberg tem uma postura claramente liberal, né? Quer privatizar tudo, quer o Estado pequenininho, é a postura dele. E ele leva isso. Mas eu acho que tem um aspecto aí, eu concordo com tudo que vocês falaram, discordo um pouquinho do Eumano sobre o Pedro Bial. Eu sempre tive muitas críticas ao Pedro Bial, e vou te dizer uma coisa, viu, Eumano? Ser jornalista de televisão, às vezes, fica fácil, sabe? Fica fácil, porque você tem um esquema de produção. Diferentemente de jornalista de impresso, que vai atrás, entrevista, marca entrevista, telefona para a secretária e tal, o jornalista de televisão tem os produtores que fazem esse trabalho para eles. Eles só pegam as informações, trabalham e entram ali no microfone, entendeu? E eu via muito isso no Pedro Bial, assim, a superficialidade do trabalho dele. É claro, tem seus méritos, obviamente, não estou tirando os méritos que ele tem, mas eu sempre achei o Pedro Bial muito superficial. Ele escreveu um livro, que eu não me lembro o nome, sobre aquele movimento de fim do comunismo na Europa Ocidental, que as fontes dele eram basicamente camareiras de hotel e motoristas de táxi, para poder... Entendeu? Assim, é o típico do jornalista preguiçoso, né? Entrevista... o pessoal do hotel que ele está, entrevista o táxi que ele anda e acha que ali conformou um pensamento para publicar. Mas o que eu acho interessante, você colocou, é que o Lula, essa eleição, o Lula vai enfrentar uma situação diferente em relação à imprensa. E eu acho que aí nós vamos ter dois movimentos importantes. Um, que já está acontecendo, que é de colocar no mesmo balaio Lula e Bolsonaro. Tipo assim, é a mesma coisa, um pela esquerda, outro pela direita. Isso aí é uma tentativa de fazer para beneficiar o candidato. Eu não tenho nada contra haver um candidato do chamado centro. Nada contra. Eu acho até necessário. Eu acho que o Brasil tem um esquema partidário esculhambado, não dá nem para contar com os partidos no Brasil. Mas vamos falar em forças políticas. Eu acho que todas as forças políticas deveriam estar representadas na eleição para presidente. E o chamado centro, eu falo chamado centro porque eu não acredito no centro puro. Para mim não tem um centro puro. Tem um centro com viés de direita, tem um centro com viés de esquerda. Mais desenvolvimentista, mais Estado mínimo, mais contra a privatização.
E centro, sem radicalidade, né? O cara pode ser de esquerda e ser a favor de determinadas privatizações. É isso aí que eu chamo de centro. Pode ser de direita e não achar que o povo deve morrer de fome para empresário ficar rico. Esse é o que eu chamo de centro. Eu acho que o centro deve buscar seu candidato. Está difícil. E esse candidato, para acontecer isso que o Lula disse, que é ir para o segundo turno contra o Lula, derrotar o Bolsonaro no primeiro e no segundo, ele precisa ser único. Se não for um só, vai ficar muito difícil para esse setor político, esse segmento político, ir para o segundo turno. Isso, então, se ele pulverizar demais, né? Pulverizar consegue, né? Porque não é fácil para o segundo turno com Lula e Bolsonaro. Aí os dois, vamos supor, na faixa dos 25%, já sai metade do eleitorado, né? Então, cada um com 25% já é metade do eleitorado. Estou fazendo um exercício. Né? Então, o centro precisa ter um candidato. Agora, qual vai ser o trabalho de centro? E aí nós voltamos à mídia. Nós voltamos aos chamados, os antigos jornais nacionais, né, de expressar a Folha, o Globo, as emissoras de televisão não alinhadas ao bolsonarismo. Eles vão tentar fazer com que esse candidato de centro seja alternativa vitoriosa. Óbvio. Ninguém tem dúvida de que esse vai ser o trabalho que eles vão fazer. A não ser que, como também o Lula já ensinou aí, o Lula Costa Neto, o candidato, já ensinou aí que o candidato Lula se dirija para a direita, como ele meio que está dando sinais, né? De que ele se dirige para a direita, tentando assumir esse espaço que o centro pode ocupar, o que não impede que haja outro candidato. Eu acho legítimo, desde que seja feito de uma maneira mais transparente, mais programática. Eu acho legítimo. Se a esquerda acha que sozinha não ganha uma eleição, eu acho legítimo que ela faça alianças, que ela amplie o seu escopo. O que eu não gosto da ideia é da gente repetir o que já aconteceu antes, que são esses acordos na base do Ministério da Pesca para o Crivella, o Transportes entrega para o Valdemar Costa Neto, a Cidades entrega para o Ciro Nogueira. Isso aí eu acho péssimo. O retalhamento, né, do poder político naquele desenho do presidencialismo de coalizão que deu errado, né, e aí com trocadilho, porque colidiu, né, no governo Dilma. Então, houve a colisão, a separação, e essa parte do Centrão, que é MDB, PP, PSD, esse pessoal que estava com a Dilma, que não teve nenhum problema em, no momento seguinte, atravessar a rua e ir para o outro lado. Né? Agora, eu vejo esse desenho, aí queria ouvir ali o Eumano, o Lula fazendo um bordado sofisticado dentro do PT, entre as esquerdas e agora já no diálogo com a sociedade. Primeiro, quando o Lula sai de Curitiba e volta para casa, né, pego aquele primeiro discurso do Lula depois de sair de Curitiba e o Lula de hoje. As primeiras entrevistas dele e as atuais. O Lula, que estava muito forçado, machucado, amargo, não convencia no seu discurso de amplitude, e dentro do PT existia e ainda existe um movimento, não vou taxar de radicalização de jeito nenhum, um movimento de que, olha, nós tentamos governar em associação, em coalizão com o centro, com parte da direita tal, e fizeram o que fizeram. Agora tem que tomar o troco. Não vamos desrespeitar a Constituição, as normas, de jeito nenhum, mas vamos dar o nosso projeto e eles que venham atrás. Isso existe, essa discussão dentro do PT. Se você olhar o Lula atual, ele parece que já está com o mapa do país e o mapa político sobre a mesa. Já foram feitos os primeiros movimentos de recomposição com o PSB, que é hoje um partido de centro.
né? Um partido que tem como lideranças o Márcio França, o Paulo Câmara, em Pernambuco, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, o Geraldo Júlio, que foi prefeito de Recife. Não vou colocar aqui no cenário o João Campos, que é muito jovem para isso, não é liderança, não é, mas tem uma expressão regional muito grande, né? Já traz o Carlos Siqueira, que é o presidente do partido, e que é uma figura de secretário-geral. Na verdade, o Carlos Siqueira é um profissional da política, um profissional partidário, e não um ente político, não uma liderança política. Mas o Lula já está procurando esse pessoal, como está procurando o Flávio Dino, que não pode romper, como não se pronunciou sobre o direito legítimo do Boulos em se lançar candidato ao governo de São Paulo, no momento em que uma primeira pesquisa aponta o Haddad como favorito ao governo de São Paulo, cenário que eu acho muito difícil de ser preservado até a eleição do ano que vem, a eleição estadual. São Paulo é uma nação à parte, né? E o voto do interior de São Paulo tem muito peso na formação do resultado da eleição, e eu assim, acho realmente muito difícil que um Haddad ou um Boulos sejam favoritos. Podem vencer a eleição, mas que sejam favoritos. E quando a direção do PT se posiciona de maneira simpática a esse lançamento de Boulos, né, porque tem um outro acordo político sendo feito no Rio de Janeiro para que alguma coisa, alguma força política com um mínimo de responsabilidade e de consequência ocupe o poder estadual no Rio de Janeiro, porque o que aconteceu lá em 2018, que é estapafúrdio, e desde 2016, com a eleição do Crivella para prefeito, é uma coisa assim absurda, e o que o Rio tem sofrido com isso é absurdo, né? Mas há um acordo político lá. O PT já está enxergando, e a esquerda já está enxergando, não só a possibilidade do retorno do Lula à presidência, mas a necessidade fundamental de você eleger bancadas na Câmara e no Senado que apontem para um projeto de país. E esse é um desafio, porque não assim, o Lula vencer uma eleição em 2022 e trabalhar para uma composição, para um desarmamento dos espíritos nacionais, para um arquivamento desse ódio que foi tirado das gavetas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo, é uma coisa. Agora, você não pode governar numa capital conflagrada entre os poderes, né? E você não pode imaginar que o próximo Congresso seja tão ruim quanto esse atual e tão carente de lideranças expressivas. Você pega a dificuldade, o Senado vai reunir como a CPI do genocídio, entre os membros titulares, que são 11, eu vou te dizer, entre os 11, eu diria que ali terá 8 que você tranquilamente coloca como as únicas lideranças verdadeiras do Senado, né? 8 dos 11, porque está muito difícil. Está difícil de você pegar uma personagem dentro do parlamento brasileiro e dizer: esse aqui tem um projeto de país na cabeça, esse aqui consegue dialogar com as antigas figuras do passado. Tem um artigo hoje na Folha de São Paulo, do Rogério César de Cerqueira Leite, físico e jornalista, ele é do Conselho Editorial da Folha, é um emérito, né? Já quase 90 anos de idade, aonde ele é uma ode, quase que ele escreve sobre o olhar sobre o país de hoje e o desalento dele em relação à cena política. Então, eu vejo o Lula já costurando esses acordos. Por exemplo, Flávio Dino, uma liderança emergente, que não pode mais se reeleger governador, está no segundo mandato, era colocado como presidenciável. O Camilo Santana, do Ceará, se revelou um chefe de executivo memorável.
também. O Rui Costa, na Bahia, também está em segundo mandato. Né? Mesmo o Paulo Câmara, em Pernambuco, o Lula sabe que vai precisar desses personagens aqui em Brasília. Né? Que vai precisar de nomes dessa envergadura, né, para o diálogo político que tem que ser feito dentro do Congresso Nacional. Também acho que eles estão se preparando para essa eleição, Eumano. E pegando seu mote aí, né, do Lula tá fazendo uma costura sofisticada, aparentemente sim, mas não sei se ele conseguiu expandir muito além das bases de sempre do PT. O Flávio Dino, naturalmente, o PCdoB vai apoiar o Lula, o Flávio Dino sempre disse isso. Talvez seja um nome, se for para manter o mesmo padrão da eleição passada, o mesmo perfil ali de chapa, o Flávio Dino acho que é disparado aí o candidato a vice. Na passada foi a Manuela. Agora, eu não sei até que ponto o Lula já está conseguindo, e aí ele joga alguns sinais, avançar aí para o que antigamente se chamava, e que acho que pode usar de novo essa expressão, o campo democrático. Ampliar além das bases. Vamos pegar assim, o PT, a esquerda, tem uma base de votos, o Haddad foi muito bem votado na última eleição. Então, acho que foi 34%, se não me engano, no primeiro turno, alguma coisa assim, eu não lembro esses números. Mas ele foi muito bem votado. Não é uma votação, é uma votação que leva de novo naturalmente para o segundo turno. O Andrade, né, pouquíssimo conhecido aí no interior do Brasil, chegou a isso. Então a base já é grande. Agora é importante saber se o Lula vai conseguir ampliar além disso. Que setores o Lula vai conseguir puxar do centro. E aí nós podemos, acho que, pensar em dois cenários. Primeiro turno e segundo turno. Pode chegar uma situação com o Bolsonaro muito desgastado. Se o Lula conseguir avançar um pouco, pode existir uma situação em que o Lula ganhe no primeiro turno. Evidentemente é difícil. Acho que é mais difícil para o Bolsonaro ganhar no primeiro turno do que para o Lula, de qualquer maneira. Agora, se ele... Como isso é bastante difícil, o Lula tem que pensar no segundo turno. E nisso, aí eu acho que tem que se agir diferente do que se agiu em alguns momentos. Não adianta ficar jogando pedra na Marina desde agora, sabe? Tem que dar um jeito de... tem que esquecer um pouco o Ciro, já que essa relação não tem jeito mesmo. Porque aí o Lula, eu acho que ele tem que pensar um pouco naquilo, se ele quer ser o Lula sindicalista dos anos 70, ou se o Lula quer ser um pouco do Nelson Mandela. Né? Para ser Nelson Mandela tem que perdoar, né? Também tem lá seus pecados, né? Então, assim, acho que isso aí tudo, acho que ia saber ampliar, ser um pouco Mandela, essas raivas que ficaram aí ao longo do caminho, você até usou uma hora aí a expressão fígado e tudo, acho que ele saiu da cadeia, e aí isso se justifica com fígado. Acho que aquele primeiro discurso dele é um discurso raivoso. Por ali, eu acho que ele não avança, não. Já naquela entrevista, no discurso da entrevista que ele deu, quando ele foi, de novo, se tornou elegível, ali acho que ele já mudou bastante o tom, já mostrou, já jogou aí algumas pontes, continua com algumas mágoas, né? Aquele negócio de falar, eu não almoço, eu não janto com um diretor de jornal. Ok, tem todo direito de não querer almoçar e jantar com um diretor de jornal. Agora, fala isso, acho que ainda está no campo da picuinha, que para avançar, se ele quer ser o Biden brasileiro, se ele quer crescer para o centro, acho que essas coisas são muito pequenas ainda, acho que tem que rever. A militância política do PT, particularmente com a Marina, é de uma ferocidade incrível, a direita também. Então acho que essas coisas têm que ir repontuando. O Lula nunca fez qualquer gesto em relação à Marina, ali é uma briga antiga, mas uma briga no campo democrático. Então, assim, ou o Lula... Eu acho que ele tem que se dispor a isso, para essa costura ficar sofisticada mesmo, Lula. Eu acho que ele tem que conseguir avançar nesse caminho. Com Flávio Dino, com Camilo Santana, aí é fácil. Camilo Santana nem tanto, né, porque tem o Ciro na jogada ali. Com esses aí é fácil. Quero ver como é que ele vai jogar com o centro. Aí eu queria ouvir o Hélio, se ele está vendo o Lula sabendo costurar aí com esse campo democrático ampliado aí, vamos dizer assim. Olha, eu vejo assim, dois discursos do Lula. O discurso de quando ele saiu da cadeia foi um discurso para os petistas. Foi um discurso para o PT, um discurso para a esquerda, um discurso meio raivoso. Né? Eu, pessoalmente, achava que o Lula deveria sair com um discurso Mandela, como você falou. Mas ele fez um discurso raivoso para os petistas. O discurso mais recente já foi um discurso mais voltado para a sociedade, embora também, como o Eumano observou muito bem,
um discurso ainda com um tonzinho de ressentimento, de mágoa, que não precisava, não precisa disso. Porque se o Lula quer voltar a ser presidente, ele tem que somar muito. O nosso colega Lula aí tem razão, ele tem que somar, ele tem que buscar todos esses setores. E o Eumano também tem razão, ele tem que tentar ir além disso. Além dessa centro-esquerda, né, ele precisa avançar mais. Como fazer isso é muito complicado. Por quê? Porque há toda uma desconfiança em relação ao Lula, em relação ao PT, há uma tentativa do centro de se articular. Mas eu acho que, independentemente das alianças que ele consiga fazer, porque nós temos que ver que são 3 momentos. O primeiro momento é o primeiro turno. Eu não acredito em muitas alianças no primeiro turno. Eu acho que no primeiro turno o Lula vai, Bolsonaro vai, o centro vai também aí pelo meio, nós vamos ter um primeiro turno bastante complexo, porque é muito comum raciocínio. Bom, mas o Lula, se o Lula for contra o Bolsonaro, aquela coisa, vai perder. Tá? O outro momento é o segundo turno. O segundo turno já exige que haja um movimento de alianças. Aí, Evandro, você tem toda a razão. Não dá para ficar hostilizando os adversários. Porque nós temos aí os adversários que poderão ser aliados. E o terceiro momento é o momento da adesão. É o momento que o poder já está claro, e aí você vem por adesão. É o caminho do Centrão. O Centrão, quem é que está no poder, é para lá que eu vou. Né? Como foi com o Lula, como foi com a Fernando Henrique, o Lula, Dilma, vai sempre. Agora, o que eu acho que a gente deve observar é o seguinte: há uma distinção entre o Lula e alguns quadros de comando do PT e a grande base petista. Então, você vê a base petista hostilizando a Marina, hostilizando... O cara não pode falar nada que já leva um pau e não aceita arrependido, não aceita que o cara que votou no Bolsonaro hoje diga que vai votar no Lula. A Miriam Leitão faz um artigo maravilhoso de crítica ao Bolsonaro, leva um pau danado. Mas a Miriam ajudou a derrubar a Dilma, a Miriam isso, a Miriam agora, arrependida. Quer dizer, esse tipo de raciocínio, se o PT não conseguir controlar esse sectarismo infantil que vigora muito nas bases do PT, não vai conseguir isso. E eu acho que aí nós temos que atentar para um fator importante. Eu acredito muito na candidatura do Lula, em termos de sucesso, se o Lula estiver ao lado de um personagem que hoje está silencioso. Ele escreve de vez em quando, mas ele não fala tudo, que é o Zé Dirceu. Uhum. O Zé Dirceu é o maior estrategista do PT e talvez do país hoje. O Zé Dirceu conhece a política, tem cabeça limpa, bem formado. Esteve aqui Esteve conosco aqui e se colocou à disposição para voltar e traremos de volta. Né? Eu sei, mas quando eu falo que o Zé Dirceu está silencioso, é porque ele não está aparecendo como um dirigente político. Ele está aparecendo como um comentarista, um analista dos fatos. Não é? Mas se o Lula seguir... Eu vou provocar a ira de alguns petistas. Se o Lula for mais Zé Dirceu e menos Gleisi, o Lula tem chance de ter mais sucesso. Se o Lula pensar mais com a cabeça dele e de um grupo que ele tem perto dele e que geralmente aparece pouco, e menos com essas estridências de algumas lideranças estridentes petistas, o Lula tem mais chance de formar essa aliança. Eu só queria fazer 2 perguntas aí que o Mauro Sampaio, amigo que acompanha sempre a gente aqui, fez aí. Ele falou de 2 assuntos, sobre a candidatura de deputados federais, de governadores aí da esquerda, se candidatar a deputado federal para fazer uma bancada, um assunto aí que o Lula Costa Pinto aqui tocou. E também ele fala aí como seria possível o Lula, depois de 580 dias na cadeia, sair sem ressentimento. Em relação aí à primeira questão do Mauro, eu acho, sim, interessante que a esquerda, que o campo democrático aí pense em ter candidatos fortes ao Congresso, sim. E aí talvez, né, aí eu como estrategista político, né, eu acho que o Boulos, por exemplo, como candidato a deputado federal,
o Boulos podia trazer uma bancada aqui para o Congresso, uma bancada do PSOL, uma bancada forte. O Boulos não tem chance para ser presidente da República agora. Para ele sair, o PSOL, talvez seja até interessante sair com outro candidato, mas o Boulos é uma liderança nacional que podia exercer uma liderança importante dentro do Congresso. Em relação aí ao ressentimento do Lula, Mauro, o que eu tenho a impressão é a questão do Mandela, né? O Mandela ficou muito mais tempo na cadeia, em situação muito mais complicada, e o Mandela saiu sem ressentimento. O Mandela é o grande exemplo disso. Então, estou colocando aí só como um exemplo aí para a discussão. Diga, mas eu queria que o Hélio concluísse aquele raciocínio que ele estava traçando. Não, só para completar, Mandela ficou 27 anos preso, em condições inúmeras vezes piores do que o Lula, quebrando pedra, sendo hostilizado, 27 anos preso. Ele não tinha mágoa? Tinha. Ele devia ter ressentimento? Deveria ter, mas ele soube ser político. Ele soube colocar os interesses políticos que ele representava, e não os interesses pessoais apenas dele, acima desses ressentimentos, acima das mágoas, entender o quadro político e ver o que ele precisava fazer. Mas, Lula, só completando, eu acho o seguinte, o PT, ele pode voltar ao governo? Pode. É um fato interessante, porque o PT sofreu um golpe parlamentar, esteve afastado do poder, e quem dá o golpe geralmente faz tudo para impedir a volta daqueles que foram derrubados. Mas nós vemos que isso é possível. Na Bolívia, agora, quando voltou a força do Evo Morales, voltou depois de um golpe perigoso, grave. Mas eu acho que o Lula tem que ter a perspectiva de somar. Ele não pode ficar restrito ao que muitos petistas e muito das esquerdas, somente desses partidos, querem de restringir. Eu acho que o momento é de transição. Eu diria isso. O Bolsonaro falou claramente, eu vou vir para destruir. Vocês lembram disso? Falou nos Estados Unidos, repetiu outras vezes. Eu quero destruir. Eu acho que agora é a hora de reconstruir. E essa reconstrução do país vai ser complicada, vai ser difícil e precisa de uma soma maior. Eu acho que depois de um período de reconstrução, que eu diria que seria os próximos 4 anos depois de 22, volta-se à disputa política habitual, direita, esquerda, neoliberal, progressista, centro, centro-direita. Aí volta-se ao quadro político. Mas, no momento, nós não podemos tratar com naturalidade isso que nós temos hoje. Isso aí exige uma soma. Eu não estou acreditando que no primeiro turno vai ter uma frente ampla, somando todo antes do Bolsonaro, da direita à esquerda. Eu não acredito nisso. No primeiro turno nós vamos ter forças mais claramente definidas. Mas nós temos que pensar no segundo turno e temos que pensar no governo que vem depois. Maravilha. Hélio, poderíamos estender aqui, vamos chamá-lo mais vezes. O tema CPI, que vai orientar o debate político, voltará a ser tratado aqui na segunda-feira, quando o nosso convidado especial é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, o Partido Progressista, partido que é a base do Centrão, e como nós somos democratas e somos imprensa e somos livres e independentes, nós ouvimos todos os lados, como dissemos aqui, sem abrir mão de ter opinião. E para encerrar, tem uma coisa muito curiosa, eu vou beber aqui na fonte do Alberto Vilas, jornalista brilhante, também já trouxemos aqui, já conversamos com o Vilas, e o Vilas tem o seu Vilas News, e acabou de publicar uma coleção de capas da revista Veja, a Veja que começou a circular, a Veja não tem mais a importância que teve, dado aquele cenário que a gente traçou aqui, aliás, não tem nenhuma importância na cena jornalística mais, mas o Vilas fez a capa que a Veja traz hoje, ela nos remete às manchetes do jornal Le Parisien, né, no regresso do Napoleão à cena política. Eu vou partilhar aqui e vou ler as manchetes do Napoleão. Né? Aqui está, depois de muito tempo, né, a capa da Veja, Lula de volta ao jogo e sem nenhuma observação
sem nenhum aposto explicativo, depois de 10 anos de capas totalmente deletérias à imagem do Lula, que o Vilas reuniu aqui, algumas delas, né? Culpado, a ruína do PT, aquela capa tenebrosa em vermelho, com o rosto dele derretendo. Lula acabou, foi a última capa contra o Lula, dada pela Veja, né? O que remete à relação, eu vou ler aqui, né? 1807, Napoleão tinha sido ejetado no seu primeiro império, né? A primeira parte do seu império, né? E estava na ilha de Elba, no exílio, mas já se preparando para voltar ao poder. Então, no dia 9 de março, a manchete é: o monstro fugiu do local do exílio. No dia 10 de março, o ogro desembarcou em Cabo Juan. No dia 11 de março, o tigre apareceu em Gap. A miserável aventura acabará em fuga nas montanhas. Dia 12 de março, é verdade que o monstro adiantou-se até Grenoble. Dia 13 de março, o tirano agora está em Lyon. Dia 15 de março, o usurpador arriscou-se a chegar a umas 60 horas da capital Paris. Dia 19 de março, Bonaparte adiantou-se em marchas forçadas, mas é impossível que alcance Paris. Dia 20 de março, Napoleão chegará amanhã aos muros de Paris. Dia 21 de março, o imperador Napoleão está em Fontainebleau. Dia 22 de março, ontem à tarde, Sua Majestade, o imperador, entrou solenemente em Paris e chegou ao palácio. Nada pôde superar a alegria universal dos franceses. Então, é sensacional. Sua Excelência Napoleão. O fato, Sua Excelência Napoleão e Sua Excelência o fato. A vida é assim, né? Hélio, muito obrigado. Eumano, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, né, numa audiência sempre crescente, né? E lembrando que esse programa é retransmitido no 247 no fim de semana de manhã. Obrigado. Até logo.